Fala galera da ESD, Breno aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma tier list dos Dark Souls, dos Soulsborne, que são os jogos Souls-like criado pela From, mais difíceis, o que eu mais me ferrei aqui para ficar jogando e jogando e rejogando e rejogando e ficar preso no boss, né? Algumas mecânicas que eu gosto e não gosto. Bom, é só uma desculpa para eu falar dos jogos que eu gosto muito. Quero falar antes que cada um tem sua dificuldade no jogo, né? Cada jogo vai trazer uma dificuldade diferente para cada um. Cada build, estilo de jogo vai facilitar ou dificultar certos boss que você vai lutar e jogar contra em todos os jogos. Um pouco desse vídeo aqui vai ter eu falando, reclamando e chorando um pouco por algumas mecânicas de alguns jogos. Nessa tier list, eu joguei todos, zerei todos. Mentira, eu não zerei todos. Eu não zerei o Demon Souls e nem o Dark Souls 2. Dark Souls 2 eu tô jogando agora, rejogando, tentando jogar. E a opinião deles não vai ser com tanta base, né? Vai ser pelo que eu joguei. Eu joguei em torno, sei lá, de 5, 4 horas, 8 horas de cada. Joguei um pouco mais Dark Souls 2. E eu tô aqui pra falar o quanto eu me ferrei jogando eles. E aqui nós temos o Rank S, que é mais fácil comer caco de vidro do que jogar esses jogos. O segundo rank, né? Que é o A, que é zero quebrando o controle. Dá pra tu zerar e tu vai passar raiva. É difícil, mas nem tanto. Eu jogo no médio ali, tu consegue jogar e se divertir. E além de se divertir, o jogo não apresenta dificuldade elevada e não é tão injusto em alguns momentos. Vou falar disso também. É uma chupeta, muito fácil. E é mais fácil que isso, é só jogar Animal Crossing. Não tem como você chorar pra esse jogo. Queria falar que todos os jogos são difíceis, todos os jogos deles são difíceis. E para estrear essa lista, eu vou falar dos que eu joguei pouco, né? O que eu menos o que eu menos joguei é o Demon Souls, o remaster de PlayStation 5. O ponto que dificulta ele, na minha opinião, é como foi o primeiro jogo deles, e estava se formando esse gênero Souls-like. Ele meio que apresenta ideias ou o que eles gostariam de colocar nos jogos futuramente, não implementado aqui. Por exemplo, a mecânica de você morrer e ter sua vida reduzida, né? Tem um contexto na lore e serve para punir o jogador pela morte, mas como é um jogo onde a sua morte, a sua tentativa e a sua falha é o que faz você aprender e se preparar melhor para o próximo combate ou para a próxima exploração, eu acho que essa é uma mecânica muito punitiva pro jogo. Ainda mais um jogo onde não tem tantas coisas que facilitam ele. O que mais facilita ele, na minha opinião, é esse mesmo momento que ele foi criado. Então, por exemplo, os boss do jogo, eles não são tão complexos como são os de Elden Ring, por exemplo, né? Eles são bem mais tranquilos, eles têm um moveset muito mais suave, que não vai te dar muita dor de cabeça. Então por isso, eu vou botar o Demon Souls como mel na chupeta. Lembrando, Demon Souls e Dark Souls 2 eu não zerei, mas o pouco que eu joguei, e pelo que eu experienciei, eu vou julgar eles porcamente. Mas Demon Souls Remaster, ou Remake, na verdade, vai ficar em mel na chupeta. Agora, o patinho feio da trilogia Dark Souls, que é o Dark Souls 2, que eu estou jogando agora com Path Tracing, que fica muito, muito lindo. Ele tem essas mecânicas do Demon Souls, tem um level design um pouco mais punitivo. Ele também tem essa mecânica da morte e ter sua vida cortada, mas ele não é tão extremo quanto o Demon Souls. Demon Souls, se eu não me engano, tu perde metade da vida, eu não me lembro, mas é bem mais do que o Dark Souls. O Dark Souls 2 é mais progressivo essa perda, né? O que te dá mais possibilidade de explorar mais, de perder mais, de falhar mais. Outro ponto que eu não gosto no Dark Souls 2 é que o jogo é extremamente travado. Ele é bem lento, os hits parece que não pega, ou quando pega você não sente que pegou. Tem uma skill que você precisa upar, que é a adaptabilidade, né? Que melhora a sua esquiva. Tirando isso, o que eu joguei,
Tem boss que são desafiadores, mas no início mesmo. Não é muito. Não é o fim do mundo. Ele vai sofrer da mesma coisa que o Demon Souls sofre, né? Por ser um jogo não tão recente, também não é tão antigo. Então, o Dark Souls 2, ele tem suas qualidades, mas como eu tô julgando a dificuldade dos jogos, eu vou botar ele difícil, mas nem tanto. Sei que tem uma galera que ama e vai defender de unhas e dentes, e beleza, defende o jogo, não tem problema nenhum. Eu acho que as pessoas julgam ele muito mais do que ele é, né? Por ele meio que estar nesse lugar de patinho feio da família. Próximo jogo que eu vou avaliar é o Dark Souls 1. Dark Souls 1 Remaster, que eu joguei bem no início, foi meu primeiro Souls-like, Soulsborne que eu joguei. E eu lembro de apanhar bastante nele por não entender nada do jogo. Foi recomendado por um amigo, nem sabia que era Dark Souls, nem sabia do gênero Souls-like. Meu amigo Tiba, salve Tiba. E ele foi me ajudando com algumas coisas. Eu fui jogando, joguei até a Norlondo sem upar minha arma, porque eu não sei, não prestei atenção no jogo, eu não sabia disso e só queria bater nos outros e desviar e morrer e explorar. Mas enfim, ele foi para mim bem desafiador por ser o primeiro, isso é um ponto importante. Ser o primeiro Souls-like provavelmente vai ser o mais difícil. Ainda mais se tu não entender, ou se você se for um safado que fica vendo começando bem no YouTube, todos os jogos da From vão ser fáceis pra você, né? Mas o Dark Souls 1, ele metade da primeira metade do jogo, até a Norlondo, assim, depois que você mata o gordo e o magro, eu acho que o jogo é impecável, incrível. E na segunda metade do jogo, até o final, eu acho que ele perde essa qualidade e não se torna ruim, mas ele não fica com essa segunda metade tão boa quanto a primeira. É um jogo, por ser o meu primeiro, foi bem difícil e eu apanhei muito. Então eu vou botar ele em zerando, quebrando o controle. Mas se você já é cascudo de From Software ou de Souls-like, você se jogar hoje em dia, pode se deparar com uma gameplay mais travada. Eu não acho mais travada que a do 2, tá? Boss que são mais limitados, mas também não acho eles tão limitados quanto o do Demon Souls. E, bom, diversas coisas que vão dificultar a sua jogatina, mas não é por ser um jogo mal feito, e sim pelo nível de dificuldade, né? Agora eu vou falar de um jogo que eu joguei recentemente, zerei a DLC e o jogo base, que é o Bloodborne. O Bloodborne, eu já tive a oportunidade de jogar ele, mas não de pegar pra zerar. E graças à emulação, eu consegui zerar ele a 60 frames. Delicinha, maravilhoso, o jogo muito, 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 muito bom. Não é meu favorito, mas ele é, assim, incrível. Tem todo o charme da From Software e mais, né? Ele tem todo o seu charme com a pegada mais Lovecraftiana, bem vampiresco, né? E vai caminhando para esse Lovecraft de uma forma tão natural que é uma parada que eles fazem muito bem, né, em todos os jogos dele. Contar a história do mundo e a impressão que eles querem passar só pelo nível do jogo, só pelo jogo, só pela construção do cenário. Mas enfim, eu não achei ele tão difícil, para ser sincero, eu achei ele bem rápido. Eu acho que isso foi o meu maior dificultador nesse jogo. Eu tava acostumado, foi o mais recente que eu joguei, então eu já tô bem cascudo de From Software. Mas eu tava acostumado com um gameplay mais lento e mais devagar e mais cadenciado. Mas esse aqui, quando você luta com boss humanos, nossa, é bizarro de difícil, na minha opinião, né? Mas assim, os monstros eu não tive muito problema. O que mais me deu problema nesse jogo inteiro foi a Lady Maria. É que, nossa senhora, eu fiquei acho que umas 7 horas, assim, tentando. Um dia eu peguei pra jogar, tava jogando o dia inteiro, fiquei 3 horas, no dia seguinte fiquei umas 4 e finalmente consegui passar. E então, se você pegar esse jogo pra jogar hoje em dia, não vai ser tão difícil. Ele tem uma mecânica que eu odeio, que é farmar pra ter o Estus, né? Pra ter o Vital Blood. Você tem que ficar matando os bichos pra poder se healar durante o combate. Eu acho que isso é uma mecânica que não me interessa. Eu não sei por que ela, além de lore, né? Eu acho que em lore faz sentido. Mas fora de lore eu não entendo por que isso está no jogo, né? Se quer fazer um jogo difícil só por ser difícil, só vai te atrapalhar, não tem nenhuma relação com a gameplay ou com o quão bom você pode ser.
Eu acho que tudo bem, mas eu não vejo jogos da From Software como sendo um jogo que é apenas pra ser difícil, né? Eu acho que eles conseguem. O que eu gosto tanto nesses jogos é que ele consegue fazer o jogo ser justo, né? E é uma mecânica que eu não gosto, mas eu vou botar mel na chupeta. Agora eu vou falar do Dark Souls 3, que foi o segundo jogo que eu joguei. Eu já tava mais calejado. Mesmo assim, eu tive algumas dificuldades. Eu acho que em termos de gameplay, tirando o Elden Ring, esse é o melhor de todos os jogos da From Software, do Soulsborne. Ele não me apresentou muita dificuldade, é claro que eu tive dificuldade, como eu falei, todos os jogos aqui são difíceis. Mas ele, o que eu mais fiquei preso foi o Soul of Cinder no final do jogo. Eu fiquei bastante tempo preso nele, acho que se totalizar umas 13 horas, não, 13 horas nem tanto, mas 10 horas totais, né? E esse jogo, assim, é maravilhoso explorar, é maravilhoso admirar o ambiente, o mapa, o mundo. É recompensador a exploração, por mais que às vezes você possa se deparar com um pântano cheio de veneno, que vai travar um pouco, pelo menos a minha vontade de sair explorando tudo. Mas eu vou botar que ele é difícil, mas nem tanto. Por ele ser bem recente, por ter uma gameplay praticamente a melhor que a gente tem hoje em dia nos Soulsborne, e por apresentar boss mais aprimorados e mais condizentes com a atualidade, eu vou botar ele em difícil, mas nem tanto. Eu vou botar ele atrás do Dark Souls 2, porque o Dark Souls 2 tem uns probleminhas, como eu falei, que me ferram muito. Agora que o bicho pega. Sekiro não tem como. É mais fácil comer caco de vidro do que jogar isso e zerar. Joguei e zerei, não precisei comer caco de vidro. Mas o Sekiro, ele foge do que a gente aprende em todos os Dark Souls. Eu acho que isso traz uma quebra na gameplay para a pessoa que está entrando agora, e isso faz com que a curva de aprendizado possa ser muito rápida ou muito demorada, né? Mas eu acredito que seja rápido. Tu vai apanhar tanto que você vai pegar que o parry é a melhor opção e vai parar de dar esquiva. Mas esse jogo eu acho que mecanicamente é o que mais me traz satisfação. É assim, quando eu morria no Sekiro, eu tinha a total certeza de que eu errei. Não foi nada do jogo, eu não poderia culpar o jogo, porque eu errei. Outros jogos dessa lista, você pode argumentar que eles falham na gameplay, falham nas mecânicas, e por isso você morreu pra um boss, ou por isso tá difícil ou injusto. Mas no Sekiro não. O Sekiro é gameplay pura, é ser bom ou morrer. Tanto que a exploração do jogo não é o forte do jogo. O que faz ele ser ou você vai ser bom e vai passar, ou você vai morrer. É isso, não tem outra opção. E nossa senhora, tem cada boss que destruiu minha vida. Aquele macaco que. Spoiler. Aquele macaco que você mata a primeira vez e ele volta à vida no mesmo combate. Acho que ele foi o boss que eu mais fiquei tempo tentando passar. Eu acho que foi. Tirando o último, né? Que nossa senhora. Nossa senhora. São 4 fases do boss. Spoiler. Mas não tem como. Sekiro, pra mim, foi o mais difícil que eu joguei. E mesmo assim, ele é um jogo excelente, espetacular. É muito recompensador quando você mata o boss, quando você percebe que você fez tudo que deveria ser feito, que você conseguiu matar ele e não sendo ajudado por outros fatores. Eu acho que isso é o que traz essa melhor sensação. Agora, Elden Ring. O Elden Ring, se você joga ele, que nem você joga um Dark Souls 1, um Dark Souls 2, um Dark Souls 3, que é pegando uma espada e rolando o jogo inteiro, seguindo em frente e não explorando, ele poderia ficar facilmente no mais fácil comer caco de vidro. Só que o jogo não parte desse princípio. Ele parte do princípio que você vai explorar, que você vai ficar melhor, que você vai pegar itens melhores, que você vai ficar mais forte, upar de nível, e aí você vai enfrentar a história principal. No início eu não tinha isso em mente, e eu entrava e apanhava pro Margit, eu acho que é Margit, na Point e antes do castelo, e nossa, cara, que. Eu falo, como que as pessoas falam que esse jogo é fácil? Eu tô tomando aqui. Aquele golpe com delay dele é uma desgraça. Mas depois eu peguei a ideia, eu não sei o que eu tava na cabeça também, de explorar e assim ficou muito mais fácil, né? Então por isso, eu vou botar que ele é mais fácil do que jogar Animal Crossing, né? Não por ele ser um jogo fácil em si, mas ele traz muitas possibilidades para facilitar o jogo. O Mímico, por exemplo, né? Upar fora do caminho, explorar, pegar itens melhores. Se não tivesse isso, se fosse um Dark Souls no nível que os boss são, esse jogo seria muito, 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 muito mais difícil.
esse jogo apresenta uma mecânica e gameplay e resposta dos inimigos muito, muito, muito atuais, né? Que quebram os padrões de anos dos Dark Souls. Essa daí é a minha lista. Deixa o like. Fala se você mudaria alguma coisa. Fala se eu falei alguma merda do Dark Souls 2 pra galera que ama. Mas é isso, galera. Deixa o like.